E aí, pessoal, de volta aqui com mais esse CSN Comenta. É isso aí, pessoal, estou de volta aqui com mais esse CSN Comenta, trazendo mais assuntos para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre vampiros no universo geek, no universo nerd. Vampiros é uma coisa que você constantemente vai ver ligado a esse universo de quadrinhos, filmes, literatura, jogos. É muito fácil você terminar vendo o vampiro ligado a qualquer um desses elementos que geralmente também estão ligados ao mundo geek nerd. Os vampiros são mais antigos do que quadrinhos, do que literatura, do que seriados, principalmente, né, seriados, então, do que cinema também, é muito mais antigo do que o cinema. Eles estão ligados a uma cultura da Europa Oriental e da Europa Central, onde o povo não sabia definir algumas doenças, então acreditavam que essas pessoas eram mortas por seres sobrenaturais. Esses seres sobrenaturais existem em várias culturas: mesopotâmica, asiática, japonesa, chinesa, a grega também tem, a africana tem, até na Austrália. A Austrália também possui seres bebedores de sangue. O termo vampiro, por sinal, não é um termo normal para essas outras culturas, principalmente a asiática, a australiana, né, Oceania em geral, e também a africana. Também aqui nas Américas existiam mitos de bebedores de sangue. Um deus, por sinal um deus asteca, se eu bem me lembro, qualquer coisa eu coloco aqui embaixo para vocês, ele dependia do sangue de sacrificados para continuar vivendo, para continuar sendo cultuado pelo seu povo. Então a cultura de bebedores de sangue é antiga pra caramba. O termo vampiro vem da Europa Oriental. Ele é um termo muito associado a um tipo de bebedor de sangue daquele lugar. Se eu bem me lembro, o termo vem de vampir, que é de onde se sai o nome vampiro. O termo vampiro surge pela primeira vez em um poema chamado Der Vampir, de Osenfelder. Ele era um alemão que criou um poema citando um bebedor de sangue que ele chamava de vampir. Daí surgiu o nome. Quando chega até a Inglaterra, o escritor e psiquiatra John Polidori, que acompanhava Lord Byron em várias viagens, criou Lord Ruthven. Lord Ruthven era um personagem baseado exatamente em Lord Byron, em todas as excentricidades de Lord Byron. Quando surge esse personagem, Lord Ruthven, que mais tarde se tornaria o Conde de Marsden, surge a necessidade de se criar vampiros na literatura, fugindo do poema, indo para livros, para romances. Surgem outros vampiros mais significativos, como Varney, o vampiro, Carmilla, de Sheridan Le Fanu, que, de certa forma, foi a influenciadora de Bram Stoker a criar Drácula. Drácula, por sinal, é o máximo dos máximos de todos os vampiros que existem. Se você já ouviu falar de Drácula, se você já teve alguma referência de Drácula, acredite, isso começou na literatura do final do século XIX, criada por Bram Stoker. Bram Stoker criou o livro Drácula, onde ele contava de um lorde romeno que ia para a Inglaterra beber sangue de mulheres. Assim, eu estou falando um resumo do resumo do resumo. É muito mais coisa, porque eu não quero me prolongar muito aqui na literatura fantástica, eu quero ir mais além. Em 1920, meados de 1920, na década de 20, se cria o filme Nosferatu. Antes dele já tinha dois outros filmes, um deles até mencionava o nome Drácula, mas não era exatamente sobre Drácula. Quando o filme Nosferatu, de Max Schreck, é criado, ele já faz uma referência a Drácula, sem querer referir. Por quê? Max Schreck não tinha ganhado autorização da esposa de Bram Stoker para se fazer um filme sobre Drácula. Então o que ele fez? Ele criou o Conde Orlok. Conde Orlok era um ser monstruoso, horrível, feio pra dedéu, que
na Alemanha tentava beber sangue de mulheres. Ele é perseguido por vários caçadores. O apaixonado dessa mulher, ele também é o filme mudo, é de certa forma considerado até os dias de hoje o primeiro filme de referência a Drácula. Depois disso, a Hammer e também a Columbia Pictures vão criar seus próprios seres fantásticos. A Columbia Pictures foi a primeira a lançar um filme sobre vampiros, chamando ninguém mais, ninguém menos do que Bela Lugosi. Bela Lugosi chega aos Estados Unidos, ele é um romeno, e participa da peça Dean Baddlestone. Hamilton Dean era um inglês que pediu à esposa de Bram Stoker para desenvolver uma peça baseada no livro. Ele desenvolve essa peça faz tanto sucesso que Orson Livewright compra essa peça de Hamilton Dean e leva para John Baddlestone desenvolver a sua própria versão para Broadway. Então surge uma nova versão que é praticamente a versão que você vê sendo desenvolvida até os dias de hoje nos cinemas. A peça Dean Baddlestone ganhou sua primeira adaptação tendo Bela Lugosi no papel central de Drácula. Ela não tinha muito a ver com o livro, ela era uma adaptação total do livro, com poucas referências dos personagens do livro. A Hammer Films também faz a sua adaptação, pegando a peça de Hamilton Dean e levando para o cinema, criando o Vampiro da Noite, onde Christopher Lee viveria Drácula. Christopher Lee serviu como referência para os filmes de vampiros durante muito tempo. Em 1969, a Warren Publishing lança os quadrinhos Vampirella. Vampirella era uma personagem de quadrinhos de terror que simplesmente encanta até hoje as pessoas que leem suas histórias. Ela foi publicada pela Warren Publishing. Depois que essa faliu, a Harris Publishing lançou as revistas da Vampirella. Criou-se uma história do passado de Vampirella para desenvolver ainda mais a personagem. O lance todo é que ela vestia um maiô vermelho. Era somente essa a roupa da personagem. Até hoje é somente essa a roupa da personagem. Em 1971, a Marvel Comics decide levar os vampiros para os seus quadrinhos, criando Morbius, o vampiro vivo que fazia parte das histórias do Homem-Aranha. Percebendo o grande sucesso do personagem, percebendo que vampiros estavam em voga, em 1972 a Marvel lança A Tumba de Drácula. Esse personagem da Tumba de Drácula era nada mais nada menos do que o Drácula da peça teatral Dean Baddlestone. Ele simplesmente migrou para os quadrinhos e criou um novo universo dentro da Marvel Comics. Esse universo se tornou rico, se tornou extenso. Drácula participou de várias histórias, criou novos personagens, entre esses personagens o Blade, o caçador de vampiros, que muitos já conhecem, muitos já têm como referência de filmes, e participou de outras séries como Homem-Aranha, X-Men, Vingadores e também Quarteto Fantástico. Drácula ganhou uma grande referência dentro da Marvel Comics e sua série durou até 1979, dando 70 edições no total de A Tumba de Drácula. A DC não poderia ficar de fora disso também, então em 1981, J.M. DeMatteis cria Eu, Vampiro. Eu, Vampiro contava a história de um vampiro do século XVI, final do século XVI, chamado Lord Andrew Bennett. Ele transforma Mary Seward numa vampira, ela se torna Mary, a rainha do sangue, e cria a gangue Red Blood Moon. A série se baseia mais nas histórias do Lord Andrew Bennett e de Mary, a rainha do sangue. Praticamente uma briga entre os dois constante que vai nas histórias. A série, ela dura até 1983. Ela nunca teve uma edição própria. Ela sempre foi publicada dentro das revistas House of Mystery, a Casa dos Mistérios, que era uma publicação de terror da DC Comics. Então você vê também os quadrinhos tendo seus próprios personagens. Os filmes também tinham seus próprios personagens. A literatura em si também tinha seus próprios personagens. E também os seriados de televisão. Várias séries de vampiros surgiam na televisão constantemente.
Sombras da Noite foi uma das referências de vampiros. Teve várias outras séries que também baseavam-se em sobrenatural, que terminavam aparecendo vampiros em suas versões. Vários vampiros, como a série Drácula, que surgiu mais no final e meados da década de 1990, eram as grandes referências. Você tinha séries como a história de Nick Knight em Forever Knight, você tinha Big Woman, que contava a história da convivência de um vampiro, de um lobisomem e de uma fantasma. Você tinha várias séries, você tinha Moonlight, que contava a história de vampiro detetive, mais no estilo de Forever Knight, e séries baseadas em literaturas como Vampire Diaries, que contava a história de dois irmãos vampiros que se apaixonavam por uma humana. As séries eram constantes e às vezes migravam para os cinemas ou para a televisão. Uma das séries de grande sucesso na literatura foi As Crônicas Vampirescas, de Anne Rice. Anne Rice é uma escritora americana que conta as histórias do vampiro Lestat, principalmente. No primeiro livro, Entrevista com o Vampiro, ela narra a história de Louis de Pontdoular, quando ele conhece o vampiro Lestat. Depois ela vai desenvolver a história do vampiro Lestat num livro de nome do próprio personagem. Além do livro Vampiro Lestat, também é apresentado para nós A Rainha dos Condenados, onde a gente começa a conhecer um pouco mais do universo dos vampiros de Anne Rice. Tanto Entrevista com o Vampiro quanto A Rainha dos Condenados terminam ganhando adaptações no cinema, sendo a melhor entre todas a Entrevista com o Vampiro, que conta a história de Lestat e Louis. A Rainha dos Condenados é interessante, é legal, tenta adaptar o vampiro Lestat e a Rainha dos Condenados, só que é muito extensa a história para um filme tão pequeno. Pecou em várias coisas, em várias questões que são abordadas no livro, então não vale tanto a pena quanto Entrevista com o Vampiro. Drácula também termina ganhando uma adaptação da literatura, do livro de Bram Stoker. Em 1992, a atriz Winona Ryder leva até o diretor Francis Ford Coppola o roteiro de James V. Hart, que mistura o romance de Bram Stoker com o livro Em Busca do Vampiro, de McNally e Floresco. Em Busca do Vampiro busca tentar entender quem era de verdade Drácula, o personagem fictício de Bram Stoker. Então, nesse livro, McNally e Floresco buscam entender sobre o Lord Vlad Tepes, Vlad III, Vlad Drácula. A história em si é muito interessante porque você consegue entender quem é exatamente Drácula. Ele recebeu uma adaptação também no cinema chamado O Príncipe das Trevas, a verdadeira história de Drácula, que é muito bom por sinal. Se vocês quiserem, procurem. Eu acho que vocês encontram até na internet para ser assistido. Qualquer coisa eu procuro, coloco aqui embaixo. Se eu encontrar, eu coloco aqui na descrição para vocês, que você consegue compreender mais. Drácula, por sinal, é um dos personagens mais adaptados de todos os tempos, como eu já falei antes. Ele tem quadrinhos, ele tem seriados, ele tem filmes dos mais diversos, dos mais divertidos ou dos mais aterrorizantes. Além disso, vampiros vocês podem encontrar das mais variadas formas, como por exemplo 30 Dias de Noite. 30 Dias de Noite conta a história de vampiros que vão para o Alasca passar 30 dias dentro de uma cidade, matando praticamente todos dentro da cidade. É fantástica a história, por sinal. Teve uma adaptação para o cinema, duas adaptações até, que a segunda até não é tão relevante assim, nos quadrinhos até bem melhor do que nos cinemas. Então, existem vários tipos de vampiros. Outro tipo de vampiro que também você pode encontrar é em Eu Sou a Lenda, que não é exatamente um vampiro, são seres que passaram por uma experiência onde eles terminam se tornando notívagos e tendo a necessidade de se alimentar de sangue. É uma referência a vampiros, mas não são vampiros. Então você consegue encontrar vampiros de vários tipos, em várias formas, em todas as mídias possíveis do universo geek, do universo nerd. Você somente precisa procurar uma referência. Quer procurar em mangá? Você encontra. Quer procurar em anime? Você encontra. Recentemente, por sinal, na Netflix tem esse tipo de personagem, Castlevania, que é baseado no jogo de videogame e no mangá. Está lá na Netflix para você assistir, para você curtir vampiro de várias formas. É simplesmente fantástico, é simplesmente renovador
vampiro. Vampiro você não precisa dele num formato de Drácula somente. Você pode ter ele no formato de uma mulher. Você pode ter ele no formato de um monstro. Você pode ter vampiro no geral. Então, a minha referência hoje do SN Comenta é exatamente sobre os vampiros na cultura nerd, na cultura geek. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço, como sempre, que vocês deixem um like aí, porque esse like ajuda muito ao YouTube perceber que vocês estão gostando dos vídeos. Se vocês não forem ainda inscritos no canal, clica no botãozinho aqui embaixo para vocês se inscreverem. E também ativem a sineta, que vocês vão estar recebendo notícias constantes que estamos postando vídeos, ok? Eu vou ficando nessa e eu fui. Até mais, galera!